Graça e paz. Hoje nós vamos estar falando sobre os evangelhos. Os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Evangelho significa boas novas. Vem de uma palavra grega, evangelios, significa boas novas. Trata-se dos registros da história da vida e dos ensinos de Jesus Cristo. Fala sobre a mensagem de Cristo confiada aos seus apóstolos. Essa mensagem tem as seguintes classificações: boas novas de Deus, boas novas de Cristo, boas novas da graça de Deus, boas novas de paz, boas novas de salvação, gloriosas boas novas ou glorioso evangelho. O evangelho, as boas novas, foram proclamadas por Jesus Cristo, pelos apóstolos e por evangelistas, tanto da igreja primitiva quanto os evangelistas de todos os tempos de lá para cá, inclusive os dias de hoje. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos porque foram os 4 livros que falam da história de Jesus Cristo, seu nascimento, seu ministério, sua vida, sua morte, sua ressurreição, suas últimas instruções e sua ascensão. Tudo isso são boas novas para a humanidade, porque remetem à nossa salvação. Com evidência histórica inquestionável, os 4 evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 homens com perspectivas diferentes que escreveram a mesma verdade sob óticas diferentes. Elas contam a mesma história com detalhes que se completam. Descrevem Jesus e relatam suas obras e os seus prodígios. Os evangelhos são relatórios históricos merecedores de toda confiança e dignos de inteira fé. Os evangelhos são 4. 3 deles são considerados sinótipos. Sinótipos quer dizer que eles são semelhantes entre si. São relatados em óticas diferentes, são escritos e inspirados por Deus através de pessoas diferentes, com óticas diferentes, mas são semelhantes nas suas narrativas e se completam naquilo que um não traz uma informação, o outro traz e eles se completam. Então, eles são sinótipos. Sinótipos é uma palavra que vem de sinopse. Isso quer dizer que são obras ou tratados que apresentam sinteticamente o conjunto de uma ciência, uma síntese ou um resumo. Então, sistematicamente e sinteticamente forma um tratado científico. Os 3 evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Eles tratam dos mesmos fatos com óticas diferentes, um complementa o outro e eles são considerados sinóticos por conta dessas semelhanças. Esses 3 evangelhos, então, tratam de uma compilação dos fatos históricos referentes à vida de Jesus, relatados por Mateus, Marcos e Lucas, que são os seus autores. Já o Evangelho de João, ele salienta a divindade de Jesus Cristo, Filho de Deus.
revelando verdades espirituais que envolvem a sua vida. Ele relata principalmente os ensinos acerca da pessoa de Cristo e a sua missão. Então, o Evangelho de João, ele não é considerado sinótipo como os outros três, porque ele traz uma visão específica espiritual, o que difere dos outros três. Ele traz as mesmas narrativas dos fatos, ele traz alguns fatos que são narrados em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas a ênfase dele é na vinda do Filho de Deus, de Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele enfatiza a sua divindade, diferenciando assim dos outros três, e sendo assim, ele não entra como evangelho sinótico juntamente com os outros três. A visão dos 4 evangelhos. Mateus era um judeu e apresenta Jesus como Messias e Rei. Ele constantemente se remete aos livros proféticos do Antigo Testamento. Eu já falei sobre isso, né? Existem livros proféticos no Antigo Testamento que foram escritos muito antes da vinda de Jesus, que contém profecias a respeito de Jesus. E Mateus, ele é um judeu que escreve para leitores. O destino do evangelho dele era para judeus e ele remete a essas profecias, com a intenção de fazer eles se lembrarem das profecias do Antigo Testamento e eles constatarem que se trata do Messias que haveria de vir, né? Ele se interessa de forma especial em relatar os ensinos de Jesus referentes ao reino de Deus. Por quê? Porque na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Deus havia separado o povo judeu como seu povo escolhido. Não só os judeus. Qualquer pessoa, na época do Antigo Testamento, poderia professar sua fé e se tornar parte do povo de Deus. Eles tinham valores e posturas que condiziam com as leis que foram entregues a Moisés. Essas leis, elas tinham princípios e valores que prezavam pelo ser humano, pela família, por bons costumes, né, valores íntegros. Com o passar do tempo e com a conquista de Jerusalém e esse povo se misturando com outros povos, eles aprenderam outros valores, outros costumes, deixando assim esses princípios. E Jesus, ele vem e ele resgata esses princípios, ele valoriza esses princípios, valoriza a honestidade, o amor ao próximo, ele valoriza valores e princípios que com o passar do tempo haviam sido deixados para trás por esse povo. Então Mateus, ele resgata isso, ele resgata esses ensinos de Jesus para trazer um contraste com a vida que eles estavam levando naquela época. Por conta dos valores errados que eles haviam adquirido no decorrer dos tempos, com essa helenização, com essa mistura com esses outros povos. Já Marcos, ele provavelmente também era judeu. Eu tô falando provavelmente porque existem alguns estudiosos que acreditam que um dos pais talvez não fosse judeu, porque ele tinha um nome grego, né? Mas não existem provas a respeito disso.
Mas João Marcos, ou Marcos, que escreve o segundo livro do Novo Testamento, que também é um evangelho, ele escreve voltado para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, para outros povos. Em particular, visando os romanos. Eles eram dominados pelo Império Romano. E os seus pais, eles tinham uma posição privilegiada entre os romanos. E Marcos, ele escreve visando o coração desses romanos, para trazer essas boas novas para esses romanos. E ele enfatiza, então, o poder de Jesus para nos salvar. Poder este confirmado pelos milagres que acompanharam a trajetória de Jesus. Então ele tenta trazer essa esperança para os romanos, mostrando que Jesus, ele operava milagres e maravilhas, ele tinha um amor muito especial. Então ele escreve pensando nos romanos e pensando em trazer essa boa nova para esse povo. Já Lucas, ele é chamado em alguns momentos na Bíblia de o médico amado. Ele era grego, um cientista, ele era médico, né? Portanto, fazia parte da classe científica da época. Ele formulou um tratado científico acerca da vida e da história de Jesus. Ele apresenta Cristo como gracioso Salvador, ilustra o envolvimento de Jesus com a história de grandes pecadores que foram perdoados porque se arrependeram dos seus maus atos. Lucas, um cientista, conhecedor das funções fisiológicas e físicas do ser humano, se impressiona com o poder e o amor de Jesus pela nossa história. Então, ele faz esse tratado científico, como o cientista que ele era. Já João era um judeu, um dos apóstolos, assim como Mateus. Ele tem um ponto de vista mais espiritual e apresenta Jesus como Filho de Deus, que deixou a sua divindade e escolheu viver como humano, a fim de nos salvar. Ele mostra como Jesus conduz ao Pai todos aqueles que desejam ter um relacionamento íntegro com Ele. Ou seja, João, ele conduz os seus leitores a um relacionamento com Jesus e com Deus Pai. Mateus e João foram apóstolos. Viveram cerca de 3 anos, bem perto de Jesus. Sendo assim, tinham um conhecimento pessoal dos fatos que eles mencionam. Marcos, embora jovem nos dias que esses fatos aconteceram, viu Jesus Cristo pessoalmente. Ele era parente de Pedro. E Pedro narrou muito dos acontecimentos que João Marcos relatou. Pedro narrou para João Marcos muitas coisas sobre o Mestre. E também João Marcos participa do trabalho de Paulo, né? Nas viagens missionárias e na organização das primeiras igrejas. Já Lucas era um grego que se converte com o evangelismo do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. E ele também participa dessas viagens, de algumas delas. No final, inclusive, da vida do apóstolo Paulo, Lucas permanece ali com ele. Ele faz uma apuração severa desses fatos, como cientista que ele era, dos fatos que envolviam a vida de Jesus.
a fim de elaborar um tratado científico para um historiador a respeito deste assunto. Então, esses 4 homens importantes e muito queridos, eles são os autores dos primeiros 4 livros do Novo Testamento. Esses 4 livros contam sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus Cristo. Contam sobre a história dele, como foi o seu nascimento, como foi o começo do seu ministério, como que se desenrolou o seu ministério, as coisas que ele ensinou, como ele viveu, as coisas que ele falou, aí a sua morte e a sua ressurreição e a sua ascensão. Então, são 4 livros maravilhosos do começo do Novo Testamento que nos traz boas notícias, né? Boas notícias por causa de paz, boas notícias por causa da salvação, boas notícias por conta de tudo aquilo que significa a vinda do Messias para a humanidade. Tudo aquilo que significa o fato dele ter deixado a sua divindade e ter vindo para nos salvar. Eu espero que se você estiver lendo esses evangelhos, que você possa ser docemente impactado com as verdades acerca de um Deus que nos ama tanto.